O texto que a gente vai trabalhar hoje, que vai ser nosso texto base, é Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Eu vou ler para vocês até o verso 18, ok? E ele começa assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos para a gente orar ao Senhor. Pai Santo, Deus querido e amado, aqui é a Tua palavra que nós acabamos de ler, e peço a direção do Teu Espírito Santo para ministrar o nosso coração, nos dar entendimento, sabedoria, discernimento, para compreender e entender a Tua palavra, para colocarmos em prática a Tua palavra, para aplicarmos essa palavra como prática de vida e fé, Deus. Precisamos do Senhor, da Tua presença e do Teu Espírito Santo nos conduzindo, Pai, neste culto e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo está dando um texto, né, sobre revestir da armadura de Deus, e ele dá algumas dicas sobre o que seria e como funcionaria a batalha espiritual. A gente precisa entender que quando ele fala isso, ele descreve uma armadura, e para ele fazer essa descrição, ele observa algo. E como que ele chega nessa observação? Ele está preso. Efésios é uma das cartas em que ele escreve da prisão. E ele está preso em Roma, né? Filipenses capítulo 1, acho que o verso 17 vai falar que enquanto ele estava preso, os guardas pretorianos poderiam testemunhar, né, o motivo pelo qual ele estava preso ali. Guardas pretorianos eram uma guarda de elite do exército romano, então eles usavam essa armadura. Então ele está pegando essa referência enquanto ele está preso, e é como se ele estivesse pensando e falando assim: vou passar umas instruções, mas como que eu passo umas instruções para que os cristãos entendam como devem se proteger numa batalha? E aí é como se ele estivesse olhando e falando assim: está aqui uma armadura. E aí ele começa a descrever a armadura e por que o cristão deve vestir essa armadura, né? E o apóstolo Paulo, além de ele estar na prisão, ele era um cara que tinha experiência para poder falar sobre perseguição e sobre batalha, né? O cara que sofreu naufrágio, foi picado por uma cobra venenosa, foi chicoteado várias vezes, sofreu perseguição tanto pelos judeus quanto pelos idólatras, né? Sofreu pedrada, foi dado como morto. Então a vida dele era mansa. E aí ele tinha certa experiência para poder falar o que é viver a batalha, né? O que ele entendia de batalha espiritual. E aí ele começa a descrever isso para a gente aqui, né? Que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne, nem sangue. E aí ele vai descrever como que funciona essa luta. Ela é composta por seres espirituais e acontece em um mundo espiritual e reflete na nossa vida de alguma forma. E interessante, para entrar numa batalha espiritual, ele fala assim, ó, vai ter uma luta, essa luta é espiritual, você precisa se revestir de uma armadura espiritual, mas
Tão importante quanto você investir é conhecer com quem a gente está lutando. Amém? E o que é conhecer quem a gente está lutando? Com quem a gente está lutando? O inimigo das nossas almas é o diabo. Simplesmente isso, bem direto e reto. E a gente precisa entender um pouco sobre ele no seguinte ponto: a gente não pode supervalorizar e nem subestimar. O que acontece muitas vezes? A gente subestima. Não, eu já estou com Cristo, eu já posso tudo, agora eu faço, agora eu aconteço. E é exatamente dessa forma que ele quer que as pessoas pensem, né? Subestime realmente, né, a astúcia dele. Tão importante do quanto o poder que ele tem para poder agir, né? A Bíblia fala que ele até se transfigura em anjo de luz para parecer uma coisa que ele não é. Tão importante quanto isso é entender que o maior poder dele é a astúcia dele, né? É a forma com que ele engana. Ele vai trazer informações, vai colocar pratos, vai colocar situações que vão parecer que está certo. E essa é a astúcia dele, né? E se a gente subestimar, a gente cai nessa astúcia, porque a gente não fica atento quando a gente subestima. E superestimar também. O que é superestimar? É dar um valor desnecessário para alguém que não tem, né? Ah, eu estou com dor de cabeça, é ataque do diabo. Furou meu pneu, é ataque do diabo. Aconteceu qualquer coisa, meu salário não caiu na conta, é ataque do diabo. Aí a pessoa fica transferindo as responsabilidades dela para o diabo como se ele fizesse tudo, né? Só que o diabo ele só coloca o prato. Ele não vai te empurrar, abrir sua boca, pegar a colher e colocar comida lá dentro. Ele vai falar, isso é bom. E aí, se você não estiver vigilante, o que vai acontecer? Você vai comer aquilo pensando que é bom, só vai descobrir depois que aquilo te fez o mal, que foi o que aconteceu com Eva. Tá vendo essa árvore? Olha bem para ela, não parece boa? Né? E aí Eva, eu acho que é boa. E se você der uma mordida naquele fruto? Será que vai acontecer o que Deus falou? Será que Deus está falando? Então, ele está usando o que Deus falou, astúcia, olha a astúcia, para poder distorcer, para parecer uma coisa que não é. Então, se a gente supervaloriza, a gente cai. E se a gente subestima, a gente cai. A gente precisa ter conhecimento de quem a gente está lutando. Amém? Então, ele tem como a sua maior arma o engano. Ok? E aí a gente vai entender agora no escorrer do texto como que ele age para poder enganar. E o texto vai começar o seguinte, no verso 10: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que ele fala no demais? Né? Parece que está começando aí, mas na verdade não. A carta dos Efésios, ele começa a falar para os Efésios que eles tinham uma certa riqueza, eles tinham certo conhecimento, era uma região próspera, mas eles viviam como pobres espirituais. Então ele passa desde o capítulo 1, lembrando o pessoal de Éfeso que Deus tirou eles do pecado, que Jesus salvou, né, que deu uma nova vida, que as riquezas agora são as riquezas espirituais. Depois ele vai passar instruções sobre casamento, sobre filhos, sobre patrão, sobre servos, que seriam funcionários, né? E aí quando ele termina, é assim que vocês vão viver em Cristo, ele vai falar assim, no demais. Então assim, tem algo importante que eu deixei para o final, é isso que ele está falando. Quando vocês viverem da maneira correta, vocês verem, tem algo importante que vocês precisam saber. E eu vou dar a instrução agora. Aí por isso que ele fala, no demais. Ou seja, ele está adicionando, né? Fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, além daquilo que eu falei, agora vocês precisam buscar um fortalecimento no Senhor. O que é fortalecer no Senhor? Sabe tudo que vocês têm que viver? Vocês vão viver, só que não é pela sua força, não é pelo seu poder, não é pelo seu pensamento, não é por tudo que você estudou, não é pelo dinheiro que você tem. Vocês precisam se fortalecer no Senhor. E se fortalecer no Senhor é um chamado para a pessoa treinar. Como que a gente se fortalece? Por exemplo, a gente vai na academia, a gente começa com 10, depois vai com 15, depois vai com 20, vai
vai aumentando, ou seja, fortalecer no Senhor, ou seja, é no Senhor que vocês vão treinar para vocês serem fortes espiritualmente. Antes de pôr a armadura, porque vocês precisam estar preparados. Como que você vai fazer isso? Aprendendo mais sobre o Senhor. Como que a gente aprende? Buscando relacionamento com o Senhor. Como que a gente busca? Se aprofundando naquilo que Deus disponibilizou como forma de contato com a gente. Como? Palavra, oração, comunhão, amém? Ceia. Então, existem todos os instrumentos que Deus colocou e deixou o Espírito Santo para nos conduzir. Para quê? Para que a gente se aprofunde no relacionamento com Deus. Quando eu me aprofundo no relacionamento com Deus, eu treino a minha vida na presença dEle. E assim eu me fortaleço na força e no poder. Por quê? Porque a luta não é algo carnal. Não é pelo que eu acho. Eu acho que se eu fizer desse jeito, eu derroto o ataque do inimigo. Não. O poder de Deus, ele só se submete à autoridade de Deus. Ele só se submete à autoridade de Jesus. Ele só se submete ao sangue de Jesus. Então, quando ele vai para um ataque contra o cristão, antes ele olha para ver como está a vida do cristão. Para ver se ele está fortalecido no Senhor, se ele tem uma presença, se ele tem um relacionamento, se tem a marca do sangue, ok? E a gente vai começar a discorrer para entender como que a gente vai abrindo brechas, né? A gente pode se fortalecer, mas no caminho e na vivência pode haver brechas, e essas brechas podem ser um problema, ok? A gente tem hoje Bíblia no celular. A gente hoje trabalha, né? Tem os nossos recursos financeiros, a gente vem ao culto, mas às vezes a gente tem Bíblia no celular, mas não lê. A gente trabalha para poder ter um salário, para ter o nosso dinheiro, para poder fazer as nossas coisas, mas o mesmo empenho que a gente tem pelo trabalho, provavelmente a gente não tem para uma leitura, ou para uma devocional, ou para uma vida com Deus. É desproporcional. Quando der, eu faço com Deus. O apóstolo Paulo falou: não, o mesmo empenho que você tem com a sua vida, por isso que ele fala: não tem mais, irmãos. Tudo aquilo que eu falei, agora vocês precisam ter essa mesma postura no relacionamento com Deus. Tá certo? E aí ele vai falar: revestidos do Senhor, revestidos de toda a armadura, no verso 11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as todas ciladas do diabo, tá? Revestidos de toda a armadura. Eu fui pesquisar armadura para saber porque que essa palavra está aqui, né? E eu gosto de ir lá buscar, e eu achei no grego. A palavra armadura utilizada aqui é panóplia, é uma palavra grega que todo sufixo pan significa todo. Ou seja, revestidos de todo aquilo que Deus disponibiliza para vocês revestirem. Ou seja, a armadura de Deus é tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição para poder fazer. É tudo aquilo que Ele falou para a gente fazer. Ok? A gente vai ter as peças, mas existe um comportamento em que eu olho e falo: aqui Deus falou, então é aqui que eu me posiciono. Quer ver? Tem uma história, 1 Reis capítulo 22, o rei Acabe, que era o rei de Israel. Para quem não sabe, nessa época Israel estava dividido em dois reinos, Judá e Israel. Então tinha um rei em Israel, Acabe, e um rei em Judá, Josafá. E juntos eles consultaram os profetas lá para saber se eles podiam ir para a guerra, e os profetas falaram, só tinha um, Micaías falava que não era. E aí eles, esse cara só fala coisa ruim para a gente. E decidiram escutar os falsos profetas. E foram. E antes de ir, a Bíblia vai falar que o rei Acabe fala assim para o rei Josafá: faz o seguinte, você vai vestido de rei, eu vou me disfarçar. E fala que durante esse disfarce, o exército inimigo, que era a Síria, teve um soldado que jogou a flecha para o ar e esperou cair. Caiu bem quem? Fala que na brecha da onde não tinha armadura no rei Acabe, aleatoriamente. Então olha quão importante é a gente se manter na posição. Se ele é rei, veste de rei. Aqui a questão é: o rei tinha a veste especial dele, tinha a armadura especial dele. Não, ele quis usar uma outra coisa que Deus falou para ele não usar.
E às vezes a gente quer fazer algo para ajudar Deus, a gente quer fazer algo que Deus não falou para a gente fazer. E aí, ao acaso, o inimigo pode jogar uma flecha para o alto e na hora que ela cair, acertar bem na brecha. Ou seja, quando a gente não faz o que Deus manda, a gente abre uma brecha onde pode ser acertada uma seta. Ok? E aí, o texto vai continuar, esse mesmo verso 11: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, eu me revesti completamente e eu preciso estar firme. Ok? E o que é estar firme? É se manter vigilante contra astutas, ou seja, armadilhas. Se manter vigilante, ou seja, o diabo vai querer atacar. Ele vai mostrar pratos, vai dar situações, vai colocar situações, e a gente precisa estar vigilantes. Ok? Por quê? 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando quem possa tragar. Ou seja, ele vai contando situações e ele fica só de longe esperando você cair. Ok? A gente vai entender lá na frente por que são setas. Ele não toca, porque a Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. Mas ele fica do lado de fora e ele coloca: vem para cá, vai chamando, até a gente ouvir ou cair naquela cilada. Tá? A intenção do diabo com essa cilada é atacar onde a gente é fraco. E aonde que a gente é fraco? Jesus, em Mateus capítulo 26, ele vai falar: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes a pessoa fala assim: eu caí porque a carne é fraca. Não, o espírito é pronto e a carne é fraca para as coisas espirituais, não para o pecado, porque o pecado ela é bem forte. Ok? Então por que ela é fraca? Porque ela não consegue resistir uma tentação sozinha. Você precisa do Espírito para que ele te comunique que aquilo é um lugar de perigo. E quando a gente está na carne, né, nas minhas intenções, no que eu acho, no que eu quero, e eu não estou dando atenção para a palavra, dificilmente a sua carne vai identificar algo espiritual que é uma cilada. E aí a gente cai. Então, o que ele está falando aqui? Jesus, né? Mateus 26, 41, agora 24, diz assim: ó, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto e a carne é fraca. Ou seja, a fraqueza da carne é não ter poder suficiente para resistir à aula espiritual. Porque não faz sentido nenhum. Se existe uma batalha nas regiões celestiais com seres celestiais, por que eu quero nessa batalha resistir de maneira carnal? Não faz sentido, né? Não, a gente não tem esse poder carnal, não é por mim. Lembra quando ele começa o versículo? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder é de Deus. É sobre esse poder que o diabo se sujeita. Então é esse poder que eu preciso buscar. Aí verso 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. A gente não vai conseguir esgotar em um culto tudo aqui. Eu estou tentando trazer resumido, tá? Sobre batalha espiritual tem bastante coisa. Mas aqui o que acontece? O diabo ele não está sozinho. Por quê? Ele não é onipresente como Deus é. Ele não é onisciente. Então assim, ele não tem todo o poder, ele não conhece todas as coisas, mas tem uma galera que vem com ele, né? Que são os anjos caídos, que são os demônios a qual se submetem a ele. E esses demônios estão o tempo inteiro observando. Olha só, eles só tem, vamos pegar o calendário judeu que tem 5.900 anos quase. Só tem 5.900 anos aqui, conhecendo todo o homem na história, qualquer pensamento, a forma que o homem olha para o lado, ele já sabe qual é a intenção dele. Então ele conhece as nossas ações conforme as ações que a gente comete, e é a partir daí que ele vai tomar uma ação para poder atacar, para abrir uma brecha, para poder fazer com que a gente fale, ok? E ele tem demônio suficiente para estar pelo menos um, cada um, olhando a vida que a gente leva quando ninguém está olhando. Que aí que é o problema.
Quando ninguém está olhando, a gente acha que Deus não está vendo. Vamos lá. Verso 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. De novo, olha, portanto, olha como ele começa. Portanto, ou seja, no demais, primeiro ele falou, por que ele falou aquilo? Então, vocês precisam se revestir, se fortalecer e tem uma batalha. E aí ele falou tudo isso, agora ele, deixa eu voltar agora para o início, porque eu só dei um exemplo para vocês, é como se ele estivesse falando isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, ok? Ou seja, fortalecido, vocês já estão, né? Já conhecem seu inimigo, já sabem que precisam tomar a armadura, né? E no verso 14 ele começa: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Agora ele começa a discorrer. Portanto, eu já falei, existe uma batalha, vocês precisam fortalecer. Agora vocês vão entender o que é a armadura. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Ou seja, tem duas peças aqui: cinto da verdade. Como que a gente pode ficar firme no dia mau que ele falou, né? A gente precisa ficar firme. O dia mau é o dia que ele ataca. É aquele dia que está tudo fora do normal. A gente tem uma vida normal. Jesus falou, tem as aflições, tem um ataque espiritual. As aflições, elas vão acontecer. Um dia vai chover, um dia não vai chover, um dia o carro vai não pegar, vai acabar a gasolina, vai pôr gasolina, uma conta vai atrasar, as aflições da vida. Mas vai ter aquele dia que é o dia do ataque que está muito fora do normal. Você vai perceber isso, você vai entender isso, se você tiver em espírito. E aí, entendendo isso, ele fala assim, estar firme, cingindo com os lombos, com o cinto da verdade. Cingir o lombo com o cinto da verdade, o cinto ele é o centro de todo homem, ok? Que ia para a guerra. Então ele colocava o cinto e todas as outras peças se encaixavam nele, ok? E quando ele fala cingir os vossos lombos com o cinto da verdade, não fala só de uma verdade bíblica sobre a palavra que é a verdade, mas de um caráter do homem verdadeiro. Porque para você carregar toda a armadura, você precisa primeiro ter no seu interior, o centro da sua vida, você tem que ser verdadeiro. Uma pessoa verdadeira que reflete o caráter verdadeiro de Deus. Senão você não consegue encaixar as outras partes da armadura. Ou seja, o cinto era a parte onde todas as outras estavam conectadas, né? Então uma pessoa verdadeira, ela expressa o caráter de Deus. Ela é verdadeira independente se ela conhece a palavra. A pessoa é verdadeira, ela fala a verdade, ela é honesta. E quando ela conhece a Bíblia, ela conhece a palavra de Deus, isso se mistura de uma forma que ela reflete totalmente o caráter de Deus. E cingir o lombo com a verdade aponta para o nosso caráter como centro de tudo aquilo que a gente precisa encaixar como armadura. E uma pessoa que é o contrário de verdadeira é uma pessoa mentirosa. E João 8,44 vai falar assim sobre a pessoa mentirosa: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quando uma pessoa ao contrário de ter um caráter verdadeiro, um caráter mentiroso, você está falando de um comportamento mentiroso, um comportamento que não é de acordo com a Bíblia, é uma pessoa que está falando aqui, ela fala a língua de Satanás. E quando ela fala a língua de Satanás, é uma pessoa que está alistada por ele para poder ajudá-lo nesse ataque espiritual com mentira. Por quê? Ele é o pai da mentira. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, uma pessoa mentirosa é uma pessoa que está alistada no exército do diabo para poder disseminar a mentira. Então, o cinto da verdade é aquela pessoa que tem no seu interior e no seu caráter a imagem de Deus, verdade. Uma pessoa que é contrária à verdade, que é mentirosa,
Ela é alistada no exército do diabo para poder disseminar mentira. E aí ele vai vir falando sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça é interessante, porque ela é como se fosse um colete à prova de bala. Coloquei a verdade, encaixei esse colete que protege todos os órgãos vitais. E quando fala de órgãos vitais, a gente lembra algo de vida, a nossa nova vida em Cristo. E como que funciona a nossa nova vida em Cristo? Ou seja, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E qual que é o resultado de alguém que não se protege da velha vida? É alguém que olha para a velha vida e vê aquilo como bom. É alguém que olha para a velha vida e repete o que fazia na velha vida. E uma pessoa que faz isso, ela está em um comportamento de uma vida em pecado. Então o que é a couraça da justiça? Quando a gente fala de justiça, é a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Jesus, que veio, morreu, ressuscitou, seu sangue resgatou e pagou o preço por aqueles que estavam perdidos, e todos aqueles que se arrependeram foram feitos filhos. Essa é a justiça. E o que é a couraça da justiça? Agora eu sou filho e eu vou me vestir de santidade. A couraça da justiça, a gente se veste de uma maneira, não é vestir para os outros verem, mas isso fala de um comportamento santo. Porque se eu entendi a justiça de Deus que me resgatou do lamaçal do pecado e me colocou como filho, então a minha vida como filho é uma vida em santidade. E eu expresso nas minhas atitudes o caráter da justiça de Deus com a couraça da justiça, que é santidade. Ah, mas o que é santidade? Eu preciso ser um fariseu? Eu preciso ficar isolado? Não, a santidade é só o fato de você se separar do que é errado, do que é pecado. Santidade é separação. Ser santo é ser separado. Separado para quem? Para Deus. Você é filho de Deus, você se separa daquilo que é errado, porque você reconhece que você foi feito justo por meio do sangue de Jesus. Então, se eu sou justo, eu pratico uma vida de justiça, que é santidade. Às vezes a gente acha que a santidade tem que parar. Não, a santidade é só o fato de você se separar do que não presta e se dedicar a uma vida para Deus. Como eu me dedico? Vindo todos os cultos? Não, você não pode pecar, é só isso. A sua vida de pecado não serve mais. O pecado ele tem que ser um acidente. Pisei errado, eu sem querer, Senhor, eu estou vivendo em santidade, eu me arrependo disso aqui. Volta, porque é dessa forma que você se consagra, se separa. Amém? Porque a gente às vezes acha que santidade é uma rotina de culto, de igreja, de oração, de leitura. Não, a santidade é separação. Separação do que é errado, do que é contra a vontade de Deus, para se separar, para ser o filho de Deus, para se comportar como filho de Deus. O que é a couraça da justiça? É quando você se veste dessa santidade, quando você protege a sua vida. Lembra dos órgãos vitais? Se atinge um órgão vital, ou a pessoa morre rápido ou ela morre devagar, né? Dependendo do tipo. E a vida de santidade é essa. Se você perder essa santidade, você vai ter uma morte espiritual lenta ou rápida, dependendo do tipo de. Porque eu já vi gente pecar de uma maneira, adulterou, beleza. Só que a pessoa fala, porque eu adulterei, não tem mais jeito. Aí ela vai com tudo aquilo, né? Drogas, eu não sei uma vez e caiu, beleza. Arrepende-se, volta, vamos buscar Deus. Não, eu não consigo mais. Aí a pessoa vai fundo naquilo, né? A morte pode ser lenta ou pode ser devagar, se você não reconhecer que existe um justo que te justificou, tá? Tirou a gente do pecado e colocou como filho, com o preço de sangue. E aí quando eu reconheço isso, eu falo, eu não posso desvalorizar. O apóstolo Paulo fala que a gente não pode crucificar Jesus novamente, né? Eu não posso desvalorizar. Ele já morreu, eu tenho que dar valor a isso. E a gente se esquece muitas vezes disso. Tá certo? Verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, né? O Evangelho da Paz é a paz com Deus. Porque esse versículo ele parece totalmente desconexo, né? Calçar
se preparar, evangelho, sandálias, paz. Parece que não faz sentido nada ali, né? A sandália é algo que se desconecta da terra, ok? Da versão humana, o pó, da onde o homem foi criado, e conecta você a uma nova vida de filho. Ou seja, existe uma sandália que é o evangelho que te separa. E esse entendimento é possível entender que o evangelho da paz é o evangelho de Cristo, que nos reconciliou com aquele a qual a gente era inimigo. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que a gente era inimigo de Deus. Deixa eu pegar aqui, tem Romanos capítulo 5, verso 1, fala assim, ó: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por meio de Jesus fomos justificados e não somos mais. Por que nós éramos inimigos? A gente precisa entender. Porque a rebeldia, o rebelde é aquele que desobedece, ok? E qual foi a desobediência de Adão? Foi não obedecer aquilo que Deus determinou para obedecer. Toda a raça humana herdou isso, ok? Então, por que a gente é justificado em Cristo? Romanos 5:1. Somos justificados pela fé em Cristo e temos paz com Deus, porque não somos mais inimigos dele, não somos mais rebeldes. E a preparação do Evangelho é me preparar para manifestar esse caráter de filho agora, né? Eu vou conhecer o Evangelho de Jesus, as boas novas que me mostram como eu vivo em paz com Deus. A preparação do Evangelho da paz é isso, é a forma com que eu vivo com Deus. Agora há pouco a gente acabou de falar, eu me separo, eu me dedico, né? Eu me consagro para viver a vontade de Deus. Eu não quero mais viver a vontade da carne, a vontade do pecado. Eu não quero viver mais o mundo. Eu tenho uma sandália que me separa agora da minha natureza carnal. E agora eu vivo o Evangelho da paz, que é a paz de Deus. E é essa mesma paz de Deus que a gente se prepara e anuncia. Ok? Jesus deixou esse como ordem para a gente: o anunciar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Então, o que eu vou fazer? Vou te mostrar como você vive em paz com Deus. Você vai perder essa vida de pecado e você vai ser filho. Ok? Então, quando eu me preparo, eu anuncio. É um relacionamento com o Evangelho de Jesus. O Evangelho da paz me prepara para anunciar a paz a outros que ainda não são filhos. O Sermão do Monte vai falar que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, quem é o pacificador? É aquele que promove a paz de Cristo. Você está em rebeldia com Deus, você está morto nos seus pecados. Eu vou te anunciar o Evangelho, a qual vai te reconciliar e ter paz com Deus. E assim a gente se prepara no Evangelho da paz, com essas sandálias que me desconecta da terra, vamos dizer assim, né? Quando eu falo da terra, é da humanidade, da nossa carnalidade, da onde a gente foi criado, do pó, né? A gente vive em espírito, tá certo? Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma parte do Evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do soldado nessa época era uma peça que cobria ele todo, tá? Existia um escudo de batalha, que era um pequenininho, com uma espada de batalha, e existia o escudo da fé, que é representado como escudo da fé, mas era o escudo que eles mais usavam. Quando eles se organizavam em guerra, colocavam um escudo do lado do outro e formavam um paredão. E quando era o soldado sozinho, aquele escudo o protegia do quê? Dos dardos inflamados do maligno. Por que há essa referência? Porque quando havia as guerras e tinha esse escudo, o inimigo ele colocava um piche na ponta da flecha, na ponta da lança, acendia e atacava. Para quê? Se atingir a pessoa, aquilo ia incinerar ele, né? A pessoa ia cair, não ia conseguir se movimentar e o fogo ia tomar conta.
E é exatamente essa preocupação que o apóstolo Paulo tem. A sua fé tem que ser a convicção de que nada que o diabo lançar vai te tirar da presença de Deus. Vamos entender uma coisa aqui também. Fé não é pensamento positivo, ok? Vamos pensar positivo, vamos ter fé positiva. Não, isso não é fé. Para quem não sabe, pensamento positivo é uma prática pagã, ok? Isso vem dos gregos. A ideia de que vamos pensar positivo porque alguma coisa no universo vai mudar e depois isso vai voltar para a gente. Isso é uma prática pagã. Se você até hoje pensou em positivo para as coisas dar certo, então você pensou errado, não era fé. Fé é a certeza, é a convicção. Deus falou, por mais que essa situação está assim, Deus falou e eu vou esperar no que Deus falou, porque vai se cumprir o que Deus falou. A fé é a convicção, você não é abalado por circunstâncias que possam acontecer. Se Deus falou, você crê e fica firme e tem convicção de que aquilo não vai mudar. E aonde que ele falou? Ele pode falar com você na sua oração, mas ele pode falar também na sua palavra. Quando ele fala na palavra, você fala, a palavra dele está aqui, ela vai se cumprir. Quanto tempo? Eu vou falar para vocês. Um dia me perguntaram algumas coisas para mim sobre promessas de Deus. Tem promessa de Deus para mim que eu recebi em 2010. Orando, tendo lá no momento com Deus, Deus falou um negócio, eu falei, será isso, né? E passou. Foram 10 anos. Aí, de novo, ele falou, lembra aquele dia? Nem lembrava mais. Aí ele me levou naquele dia. Eu falei, lembra disso que eu falei? Vai se cumprir a partir de hoje. E começou. Então, assim, a gente acha que nós somos imediatistas, né? E a gente vai ver que numa batalha espiritual, Daniel orou e a oração dele subiu lá no primeiro dia. Só que só voltou a resposta depois de 21. Por quê? Tinha um demônio no meio do caminho interrompendo com que a bênção chegasse. Então, existe um tempo para as coisas acontecerem. Depende de como a gente está se posicionando nessa batalha. Como a gente está crendo, né? A gente precisa ter convicção. Se Deus falou, vai se cumprir. Ele vai tentar mostrar para você através de uma seta que será que Deus falou realmente com você sobre isso? Ele vai chegar dentro de um culto e vai falar assim, você tem certeza que você acredita nessa palavra que está sendo ministrada? É isso que é a seta inflamada, porque a hora que você abaixar o escudo e a flecha te atingir, pegando fogo, tudo aquilo que você creu vai ser queimado junto com você, e aí o sofrimento é maior. Então, a fé é a convicção, não é pensamento positivo. A fé é a certeza. A fé, igual a gente está aqui, igreja, todo mundo aqui, mas existe um fundamento nela que segura todas essas paredes aqui. É algo que ninguém está vendo, é um bloco de concreto tão duro que sustenta qualquer peso em cima. Mas ela está fundo, ela foi cavada fundo. Então a nossa fé é exatamente isso. Tudo que vai vir se cumprir na nossa vida vai ser construído a partir do que a gente construiu para baixo. Qual o fundamento que eu tenho? Qual o fundamento da nossa fé? A Bíblia fala que Jesus é o autor da nossa fé. Então eu tenho que estar firme em Cristo, aquele que é o autor da minha fé. A minha fé é a convicção de que o que Deus falou não vai mudar. O diabo não vai entrar e falar assim, você acredita nessa palavra? Essa palavra é para você mesmo? Mas aquele pastor quando pregou aquele dia, ele te deu uma palavra, mas você tem certeza? Ele tem convicção. Essa é o escudo da fé. Toda vez que você recebe um ataque, você tem tanta convicção que essa seta não chega. Tá? Eu já tive uma experiência do dia. Uma vez uma pessoa veio, deixa eu te contar um negócio para te ajudar, porque você é meu amigo, eu preciso falar. Eu falei, tá, fala. Aí a pessoa falou. E aí quando ela foi falando, aquilo foi me deixando triste por dentro e foi misturando com raiva, porque era uma situação de injustiça. Aí a pessoa terminou de falar, eu falei, logo em seguida olhando a Deus, eu falei assim, essa situação eu rejeito, porque a informação não é boa, ela me fez sentir raiva, ela me fez sentir uma tristeza por dentro, então eu não aceito. Eu orei a Deus falando isso, eu não quero, porque eu tenho convicção do que Deus falou para mim. E por mais que a pessoa queria ajudar,
a situação poderia se complicar se eu tomasse uma atitude a partir do que ela falou. Sabe o que aconteceu? No outro dia, as outras pessoas envolvidas, que a pessoa falou que queria me ajudar porque estavam querendo me queimar, me chamaram e falaram assim: vou te contar um negócio, a gente não foi justo com você. Aí eles mesmos confessaram. E eu falei assim: beleza, obrigado, tá tudo certo. E a situação se resolveu e vivemos em paz. Então, assim, e se eu tivesse tomado uma atitude a partir daquela seta? Né? A minha convicção, a minha fé é: não, Deus falou que eu preciso me manter assim, e é assim que eu vou me manter, né? E o resto Ele vai resolver. Porque a gente vai ver já que quem luta as nossas batalhas é Deus. A nossa posição com a armadura é de defesa. A gente acha que a gente precisa atacar às vezes, né? Porque a luta, a gente vai ver já isso aqui, é Deus quem luta as nossas batalhas. Não somos nós que colocamos armaduras e saímos cortando cabeça de demônio, dando chute, né? Nada disso. A autoridade é dele, o poder é dele. Então é ele que vai na frente para atacar e lutar. A gente tem que ter uma posição de defesa. Você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar várias vezes: se manter firme, vigilante, se revestir. Ou seja, é uma posição onde você precisa estar atento e se defendendo. Não tem, mas é espada, a gente vai ver a espada já. Tá? Tomai, deixa eu ver se eu passei aqui. Aos dardos inflamados do maligno. Vamos lá, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Isso aqui é uma coisa incrível. Eu, quando estava montando a ministração, eu terminei e falei assim: ô louco, Espírito Santo, isso aqui foi demais, hein? Às vezes ele dá umas revelações pra gente que vira a nossa cabeça de ponta cabeça, tá? Então, vamos lá. Capacete da salvação. A gente pensa assim: vamos colocar um capacete e pensar que nós somos salvos. Beleza. A ideia do diabo é fazer com que na sua mente, que é o lugar onde ele realiza as suas maiores batalhas, aconteça um fenômeno que você acha que não é salvo. E aí, porque você não é salvo, tem coisas que não adianta mais você fazer, porque você não consegue largar aquele pecado. Então, se você não consegue largar esse pecado, então faça um favor, que você não é crente, nem vá mais na igreja. E aí ele começa, vai colocando situações para enfraquecer a nossa convicção na salvação que nós temos em Cristo. E a batalha dele é fazer você perder a convicção do que Jesus fez na cruz. Será mesmo que ele morreu? Você não viu? Será mesmo que a Bíblia está falando que é verdade? Será que Deus criou o homem no pó da terra? Será que a arca de Noé foi numa inundação só lá no regional ou no mundo inteiro? Aí começam essas dúvidas que vai deturpando a sua fé. Mas será que Jesus vai voltar na nuvem? Mas será que o diabo existe? E aí começa. E a ideia é exatamente essa: é fazer você tirar da sua cabeça o que Jesus fez por você. E quando ele consegue, lembra das áreas vitais? A parte mais vital do corpo é a que comanda todo o corpo, é a cabeça, onde tem o cérebro que dá ordem para todos os membros, né? E se ele conseguir atingir a sua mente, ele vai fazer com que você pare. Ele só precisa fazer com que você não acredite em Jesus. Ele nem precisa fazer mais nada. E ele tem várias formas de fazer isso. Para uns é dinheiro, para outros é família, para outros é igreja, para outros é o que os outros acham. Então ele vai, se a gente não tiver com esse capacete, e o que a gente vai entender sobre o capacete, a gente vai ver em Romanos capítulo 12, que fala o seguinte: portanto, irmãos, verso 1: rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o seu culto racional. O verso 2: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? A ideia aqui de entender o sacrifício vivo é que
eu não vivo mais pelas minhas vontades, eu não vivo mais pelo que eu quero, mas eu vivo agora por causa de Deus. Eu vivo agora por causa de Cristo. A minha vida agora é de Deus, não mais a minha. Então o sacrifício vivo é isso, é quando eu me coloco. E renovada, é interessante que ele fala assim: você vai ser, sua vida agora é de Deus, porque você é um sacrifício vivo. Você racionaliza, você entende que a sua vida agora é para Deus. Isso é racional, é o culto racional, é a vida que você vive para Deus, ok? E aí ele vai falar depois: transforme-se pela renovação da mente. Ok, entregar o seu corpo, mas o seu corpo precisa estar totalmente entregue a Deus. Como? Renovação da mente. E a renovação da mente é uma consciência transformada. Peraí, da onde apareceu essa consciência aí? Da onde que a gente comunica? Tá? Por quê? Porque o que comunica os nossos pensamentos é a nossa consciência. Vocês já sentiram alguma atitude, alguma ação que você vai ter e vem aquela convicção dentro de você e logo vem o pensamento: não faça isso. É assim que o Espírito Santo começa a falar com a gente. E como que ele fala? Através da nossa consciência. E o que é a nossa consciência? Quando o homem foi criado, ele soprou um espírito no homem. Por quê? O homem é formado de corpo, alma e espírito, ok? Então a alma é o centro das nossas vontades. E o espírito é o Espírito de Deus, a qual o Espírito Santo se comunica. E esse espírito é a consciência que vai te avisar sobre o que você está fazendo ou não, conforme a vontade ou não de Deus. Mas por que você está falando isso? Porque o apóstolo Paulo fala que é isso. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, vai falar: porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas graças de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Então existe um testemunho da nossa consciência sobre a forma com que a gente vive, ok? Então vamos lá, vamos construir a nosso raciocínio. E é essa consciência que nos fala. Aí você fala: mas de novo essa consciência, eu não entendi a parte do espírito aí, que o homem corporal no espírito. Romanos capítulo 8, verso 16: o próprio Espírito, com E maiúsculo, testemunha ao nosso espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Peraí, vamos lá. Eu vi agora há pouco que a nossa glória é o testemunho da nossa consciência, ou seja, a consciência testemunha que eu sou filho de Deus. E Romanos está falando que o próprio Espírito testemunha o nosso espírito, que nós temos consciência. Então, peraí, do que ele está falando? Ele está falando a mesma coisa. A nossa consciência é o nosso espírito. Quem conversa com o nosso espírito? É o Espírito Santo. Ele comunica com o nosso espírito e fala através do que a gente entende como consciência, se você está certo ou se você está errado. É assim que vai funcionar. Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se eu sou guiado pelo Espírito, é porque ele fala com o meu Espírito como eu devo ser guiado. Por quê? No verso 16, ele acabou de falar que o próprio Espírito dá testemunho disso. Então, quando eu escuto a voz da minha consciência, que é o meu Espírito falando: está errado, está certo, então é o Espírito Santo te guiando sobre o que está errado, sobre o que está certo. Ok? E que isso tem a ver com o capacete da salvação? Ora, se o Espírito comunica ao Espírito que está em mim, e o Espírito que está em mim é a minha consciência, então o capacete da salvação é o Espírito Santo falando. Quando eu escuto a voz do Espírito Santo, ele comunica: isso aqui vai te tirar da presença de Deus. O que é o capacete da salvação? É a voz do Espírito falando: aqui você se mantém salvo, aqui você não se mantém salvo, aqui você vai perder, aqui você vai entrar numa batalha que você vai perder, aqui você vai morrer espiritualmente. O capacete da salvação é a consciência que eu tenho de que o Espírito Santo está falando para mim: isso é a maneira que você vive conforme a palavra de Deus. Então o capacete da salvação é a voz do Espírito que protege a minha mente de ataques, que faz com que eu não creia daquilo que Jesus fez por mim. Foi morrer para que eu fosse salvo.
E vai ter várias formas. Só que você conhecendo a palavra, o Espírito Santo vai buscar aquilo que você viu na palavra. Ó, se aqui você viu na palavra, isso é salvação. Então, eu vou dar testemunho aí interior, que você é salvo. Se você fizer contrário disso, você vai se perder, você vai se desviar, você vai perder a sua vida com Deus. Tá certo? E aí, qual que é o problema de quem não ouve a consciência, que não escuta essa voz? O problema é que muitas vezes a pessoa se familiariza tanto com o pecado que o pecado já não é mais avisado pela consciência, que é o Espírito. Aquela voz que fala para você, fala que aquilo já é normal, porque você não tem mais domínio do Espírito para te comunicar. Então, se você vive uma vida constante de pecado, você vai perder a sua comunicação com a consciência. A sua consciência não vai falar mais que está errado. Ela não vai dar mais testemunho, igual o apóstolo Paulo falou. Você vai achar que está certo o que você está fazendo. E você tem direitos. Ok? Então, por que a gente tem que tomar cuidado com a prática do pecado? Porque ele vai transformar o seu coração em um coração de pedra, onde você não ouve mais a Deus, onde sua consciência não acusa mais. E aí, que está o problema? A batalha da mente vai te levar para um buraco onde você não vai conseguir mais voltar, se você não ouvir mais a voz. Ok? E a espada do Espírito? Vamos entender a questão da espada. É o seguinte: como a gente falou agora há pouco, a espada não é algo que você vai sair lutando e batendo, tá? A espada é a luta corporal. A estratégia de guerra deu errado e começou uma luta corpo a corpo. Agora eles tiram uma espada. E isso fala o que pra gente? É uma luta contra o homem. Então a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você não vai chegar assim, ó demônio, João 3,16 fala isso. Não. Você vai pegar uma espada e vai falar assim: nossa, ele está mandando eu parar de pecar. Isso aqui que eu estou fazendo está errado. E você vai pegar essa espada e aplicar contra aquilo que é o maior alvo do diabo, que é a sua carne. Por quê? Porque ele vai fazer com que, através da tentação, você ceda na carne. E a palavra vai fazer com que a sua carne morra. Então a espada não é para você, vamos pegar o versículo aqui e vamos batalhar nessa batalha contra os demônios. Eu vou ler aqui Salmo 23, quero ver o demônio chegar aqui. Não. A palavra é para matar a nossa carnalidade, aquilo que é carnal na gente, aquilo que é do homem, a vontade do homem. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a vontade dele, a gente pratica a vontade dele. E praticar a vontade dele é fazer com que a nossa carnalidade morra, é viver uma vida em espírito. E a espada, que é de luta corporal, de luta de homem, é para matar o homem, é para matar a carne, é para matar aquela vontade que desagrada a Deus. Tá certo? Romanos 8,31 vai falar assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque a nossa luta com a espada não é para atacar, lembra? A gente é para se defender. Então a gente vai eliminar qualquer alvo que o diabo queira, ou seja, a carne, a nossa humanidade, a nossa carnalidade, a nossa vida carnal. Então, se eu elimino, é a minha posição de defesa. E a posição de defesa é meu posicionamento em Cristo. Ou seja, nada me abala. Aqui eu estou com o meu escudo, estou com o meu capacete, estou com a minha couraça, estou com as minhas sandálias, estou com a minha espada. Se a carne querer sair da posição, eu vou e mato ela. É isso. Mas quando que eu luto? Não, você não luta. Por quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder é de Deus e a autoridade é dele. É ele quem luta. Romanos 8,31. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deuteronômio, capítulo 3, 22. Não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Josué, capítulo 10, 14.
Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu o homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então a luta, o ataque, quem vai fazer é Deus, por causa que Ele tem a autoridade. A nossa função é se manter firme, vigilante, porque isso é um sinal de defesa, para que a gente não caia, ok? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados, nas regiões celestes, ou seja, existe uma luta acontecendo lá. Eu tenho que me posicionar aqui de maneira santa, de maneira justa, de maneira verdadeira, vendo, se aprofundando no relacionamento, se fortalecendo, entendendo qual é a palavra. Se minha carne for querer sair da posição, eu mato ela, porque ela não vai servir de nada nessa batalha, porque é espiritual, tá? Por isso que Jesus fala, inclusive, né, em Lucas, que a gente precisa negar a si mesmo, né? Tomar a cruz todos os dias, negar a si mesmo, ok? E segui-lo. Ou seja, qual foi os passos de Jesus? Foi morte, ok? Ou seja, o homem morreu na cruz. É isso que ele quer que você faça, ok? Jesus morreu na cruz, o homem tem que morrer na cruz também. O que é o homem? A carne, tá certo? Porque o Gálatas capítulo 5:17 fala que o espírito e a carne eles são opostos, ok? Eles batalham entre si. Então o espírito não quer que a carne prevaleça, e a carne não quer fazer as coisas espirituais. Então existe uma luta aí, alguém tem que morrer, que seja a carne, através da palavra. Eu olho para a palavra e aplico ela. Ela vai me confrontar. Isso não vai ser bom, mas é a posição que você precisa tomar, porque a palavra é necessária para poder matar a nossa carnalidade. E para finalizar, o verso 18 fala assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a gente viu que a gente precisa se aprofundar no relacionamento, para se fortalecer no Senhor, porque a autoridade e o poder é dele, é Ele que luta as nossas lutas. Aí eu preciso me investir da verdade, eu preciso ser uma pessoa verdadeira, eu preciso ser justo, viver em santidade, porque a justiça de Deus foi a que me tirou. Então eu preciso valorizar essa justiça de Deus, e a couraça da justiça é a minha vida de santidade, né? Depois tem as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, ou seja, eu era inimigo de Deus, agora eu tenho paz com Deus, porque eu fui reconciliado através de Cristo, e é essa paz que eu promovo, ou seja, pregando o Evangelho. Assim eu me preparo, tá certo? O escudo da fé, ou seja, a minha fé não pode ser abalada por circunstâncias. Eu tenho tanta convicção no que Deus falou que nada do que fale vai mudar. Glória a Deus. Então a gente tem a espada do Espírito, né, que é aplicar a palavra contra a própria carne. É interessante porque Jesus, ele fez isso na tentação dele. Não sei se vocês perceberam, porque quando o diabo encontra ele no deserto, vai falar assim: transforma essa pedra em pão. Você viu que Jesus, a resposta dele não é contra o diabo, é contra ele mesmo. Não é só de pão. Eu tenho fome, mas essa não é a vontade de Deus. E ele usou a palavra, porque se você olhar, isso está lá em Deuteronômio. Quando fala do maná, ele fala: não é só do pão que viverá o homem. E aí depois ele fala: joga daqui. E ele, olha só o diabo, uma astúcia dele: joga daqui porque os anjos vão lá te segurar, vão te proteger. E aí Jesus aplica a palavra contra ele mesmo. Eu posso até me jogar daqui, mas a gente não pode tentar Deus. O que ele está fazendo? Ele está lutando contra o diabo? Não, ele está lutando contra a sua carne, porque toma a vontade carnal, não é fome? E o que o diabo fez? Olha a sua fome aí, olha a sua vontade da carne. Então ele está colocando todas as situações para que Jesus vá fazer a vontade dele. Só que Jesus fala: não, a minha situação pode ser precária nesse momento aqui, mas eu não posso ir contra o que Deus falou, porque a palavra de Deus completa, não é só o que você está distorcendo, ela tem mais, né? Por isso que a gente precisa ser preparado, ser fortalecido na presença do Senhor, porque quando Jesus foi deitado, ele bateu de frente e aplicou a palavra contra ele mesmo, né? Não foi contra o diabo.
E aí fala que o diabo ficou procurando a ocasião oportuna. E depois disso, os anjos vieram e o serviram. Está vendo? Toda situação, quando foi obedecida, teve um resultado. Ok? E agora a gente entra aqui no final, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nenhuma armadura vai ter eficiência se não houver um elemento: a oração. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala mais de um tipo de oração. Ele fala, orando em todo o tempo, ou seja, condição, todo o tempo, não é de vez em quando, todo o tempo, orando. Súplica é outro tipo de oração. Perseverança, vigilância, ou seja, ele está falando, orando em todo o tempo, e na sua oração você precisa orar a Deus, se vigiar na oração diante de Deus, falando assim, eu preciso entender, eu preciso olhar, eu preciso observar, eu preciso ter visão dos ataques para que eu fique posicionado da maneira correta. Então a oração, a súplica, você vai suplicar diante de Deus, tanto por você e como ele finaliza, por todos os santos. Para a gente finalizar, por quê? Quando ele fala todos os santos, quando a gente vai para uma... A gente não, né? Quando houve uma batalha, quando há uma batalha, você vê que aquela nação que está batalhando não vai com cara, vou lá e eu vou resolver o problema. Não, todo o exército se reúne e todos vão, ou seja, tem uma estratégia, tem um posicionamento. E quando ele fala oração, súplica, perseverança, vigilância, quando a gente ora, a gente tem que saber que existe uma pessoa na guerra. Eu e a Antélia, eu e a minha esposa, eu e a Aline, eu e o Petit, eu e todo mundo. Então, oração e súplica por todos os santos é quando eu entro na oração, eu tenho que saber que eu tenho que cobrir as costas, porque a couraça é só a parte da frente. Mas as costas estão desprotegidas. Não está desprotegida. Porque existe uma pessoa olhando para ver se não vem ataque. O que é isso? Intercessão. A gente vai falar muito sobre oração. Outra oportunidade eu posso falar só sobre oração e os tipos. Mas aqui está falando de em todo o tempo você ora e intercede. Ora e suplica. Ora e intercede. Porque o seu irmão precisa de proteção. O seu irmão também tem uma batalha. Então a sua oração também é para proteger o irmão que também está na batalha. É o que ele está falando aqui. Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele repete as mesmas palavras para ele. Depois ele vai falar, ore por mim. Você vai entender depois se você ler o versículo. Ele vai falar, ore por mim que sou embaixador em cadeias e tal. Porque ele está falando, é para a gente orar um pelos outros. Porque essa batalha não se vence sozinho. O posicionamento não vai vir sozinho. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Está com dificuldade na fé? Eu tenho um escudo aqui para juntar com você. Até você pegar o seu aí e ficar firme. É problema com a espada? Está difícil? Você não está conseguindo entender? Eu vou te ensinar o que eu aprendi para você aplicar contra você. Eu vou orar. Eu vou orar por você, eu vou orar por você, eu vou interceder. Porque essa batalha não é só sua, é de todos os santos. É assim que o apóstolo Paulo finaliza, né? Então, o exercício da fé, da batalha, no reino de Deus, no reino do Senhor dos Exércitos, é um exército formado, se protegendo e protegendo os outros. Ok? Porque nós somos um corpo e cada um é responsável por uma parte do membro. E aquele membro mais fraco, ok? Não sei se você já torceu o pé, mas se você torce o pé, todo o outro corpo, braços, se apoia numa muleta. Por quê? Ele tem uma perna que está com problema. É assim o corpo de Cristo. Oração e súplica por todos os santos. A gente protege o próximo através da nossa oração, assim como a gente protege a nós mesmos quando a gente ora.